Olá pessoal, sou o Zuki Leão aqui a um novo vídeo. Hoje em dia na internet, o que mais está bombando são os icebergs, que são basicamente imagens com várias teorias, curiosidades e fatos sobre algum assunto, e quanto mais fundo vai a coisa, mais assustador ou desconhecido ficará. Então eu decidi fazer o iceberg do filme Rio, da antiga e falecida Brusque Studios. Eu demorei muito para encontrar um iceberg de Rio na internet, só que até agora um canal espanhol chamado Dark Marrow que fez um iceberg de Rio, e mais ninguém fez até agora. Eu analisei o iceberg nos dois vídeos do canal dele, então eu basicamente vou traduzir o iceberg dele para a língua portuguesa. Então vamos mergulhar no iceberg de Rio. Nevt foi um projeto cancelado da Pixar para um longa-metragem planejado para 2011. O filme contaria a história de uma salamandra chamada Nevt que entraria em extinção e conhece a outra única de sua espécie no mundo. Juntos, eles precisam salvar sua espécie. Mas por que eu estou a falar de um filme cancelado da Pixar, se estamos aqui para falar de Rio? É muito simples, a história do filme Nevt é muito parecida com a de Rio, então o Pixar cancelou o projeto para não entrar com conflito com a Brusque Studios. Carlitos inspirado em Charles Chaplin. É provável que o Carlitos tenha sido inspirado no Charles Chaplin, porque o personagem durante todo o filme carrega um chapéu bem parecido com o do Charles Chaplin. Além de não falar nada o filme inteiro, este assunto nunca foi confirmado pelos produtores do filme, mas é provável que eles tenham se inspirado no Charles Chaplin para criar o Carlitos. Nica/Nicolé, essa é uma personagem criada pelos fãs para ser a namorada do Nico, o canário amarelo cantor e dançarino do filme. Série do Nick e do Pedro. Em 2019, a Disney anunciou no Twitter que estava em produção uma série do Nico e do Pedro para o Disney Plus, mas depois de esse anúncio nunca mais foi falado sobre o assunto. Nem se sabe se foi cancelado. Roberto foi capturado com Blue em Rio 1. Esta teoria consiste em que Blue e Roberto já se conheciam desde que eram pequenos e que capturados no mesmo dia. Isso deve-se ao fato que em uma cena deletada de Rio 2, Roberto diz que já esteve com Manos, mas como a cena foi deletada do corte final do filme, podemos dizer que esta teoria é completamente falsa, por duas razões. Quando Blue é capturado, não aparece nenhuma outra ararinha azul, e porque Roberto vivia na Amazônia com outras ararinhas azuis e o Blue não estava lá. Os ciúmes de Blue demonstra ciúmes quando conhece Roberto na Amazônia, achando que pôde perder a Jade e ficar com Roberto. Roma, Grécia e Axés. Esta teoria consiste em que no final de Rio, Jade dá à luz a 2 bebês machos e uma bebê fêmea. Já em Rio 2 são 2 fêmeas e um macho. Isso levou muitas pessoas a pensar que essas 3 crias não são Carla, Bia e nem Tiago, e sim outras ararinhas azuis que ocasionalmente morreram em algum momento na história e depois surgiram Carla, Bia e Tiago. Eu acredito que no final de Rio 1 os bebês ainda são Carla, Bia e Tiago. Eles apenas são diferentes no final de Rio 1 por 2 prováveis motivos. São bebês e ainda não as mesmas cores que tem em Rio 2, e por provavelmente os produtores na época não terem dado nome e gênero para os bebês no final de Rio 1. Os pais de Blue, isso é um grande mistério. Desde que Rio estreou nos cinemas, muitas pessoas têm teorizado que poderia ter acontecido aos pais de Blue, mas é provável que nunca saberemos, só podemos teorizar o que aconteceu com os pais de Blue.
Tiago é um pirômano. Bem, primeiro vou vos explicar o que é pirômano. Pirômano significa pessoa que produz incêndios por prazer, que sofre de piromania, ou seja, uma pessoa que produz fogo por prazer. Gosta muito de ver as coisas a serem destruídas pelo fogo. Ok, mas o que isso tem a ver com o Tiago? É o seguinte, no início do filme o Tiago acende um fósforo para acender os fogos de artifício, mas os filhos dos Blue prenderam uma passarinha em um dos fogos de artifício. O Tiago nem sentiu pena da passarinha e tentou acender os fogos de artifícios, mas é impedido por Blue. Então muitas pessoas, depois de terem visto essa cena, elas acharam que o Tiago é um pirômano. Mas não é, eu vou explicar o porquê. Então o Tiago é o filho mais novo do Blue e da Jade, ele gosta de fazer coisas de jovens adolescentes aventureiros, ou seja, coisas radicais, e outra que ele é apenas uma criança de 6, 7 ou 8 anos de idade. Por isso, não o podemos chamar de pirômano. Universo compartilhado com a Idade do Gelo e Ferdinando. Hoje em dia existem muitos filmes, histórias e jogos como universos compartilhados, mas neste caso é mais limitado, tendo apenas a franquia Idade do Gelo, o filme Ferdinando e a franquia Rio executando o mesmo universo, mas em tempos diferentes. Na verdade, a teoria não tem muitos pontos que a suportam. No filme Ferdinando, aparecem 3 pássaros azuis a voar perto de um sino, e muitos fãs da Brusque Studios pensam que são as ararinhas azuis do filme Rio, mas é provável que sejam só 3 passarinhos azuis. Mas talvez não haja outro ponto que sustente a teoria, por mais interessante e fixe que ela seja, mas até agora é tudo. Os livros de Rio. A franquia Rio tem 2 livros que acontecem depois dos acontecimentos do primeiro filme e antes do segundo. O primeiro lançado foi Rio, Snakes Alive. E o outro e o último foi Rio, The Creature from Blues Lagoon. Depois desse houve planos para lançar o terceiro que conta o que Luiz fez antes de ter chegado à Amazônia, mas foi cancelado. Nigel é caníbal, isso é muito fácil de saber porque é mencionado de maneira muito aberta no primeiro filme, mas não deixa de ser algo perturbador. A verdade é que tem muito sentido para as suas tendências. Isso me lembra uma cena de Rio 2, quando ele se estava preparando-se para seu ato de vida. Ele tinha um crânio e estava a conversar com ele. Por mais que seja assustador pensar nisso, não há muitas provas que indicam que o Nigel seja um caníbal. Blue via pornô de animais. Esta teoria é muito simples. Blue a conversar com a Jade na floresta no primeiro filme. Ele diz que em sua casa em Minnesota, nos Estados Unidos, ele via muitos documentários sobre animais, como no National Geographic. E neste canal costumamos ver onde os animais vivem, do que eles se alimentam, e como eles se acasalam, que foi isso o que originou esta teoria. Blue é um animal, ele está assistindo pornô, ou pelo menos o que não seria feito por ele se não esta teoria não fosse muito confortável, mas não. Eu diria que é interessante, além de saber que é uma teoria torta. Esta teoria também inclui os filhos do Blue porque aparentemente eles costumavam ver muita televisão em casa e desde supostamente não havia ninguém para os supervisionar. Eles poderiam acabar por ver esses documentários sobre animais e acabam vendo como os animais se acasalam. A fanfic de Adri 53. Blue vs Jade. Alguns anos atrás, quando saiu o primeiro filme, o fandom de Rio estava começando a se formar. O conhecido artista de viagens Adri 53 publicou um quadrinho chamado Blue vs Jade, que foi o primeiro quadrinho de Rio criado, ou pelo menos o mais popular. A história é sobre como Nigel voa para o cérebro de Blue sem acreditar que para matar Jade, tendo assim algumas ilustrações de luta muito boas. Já depois perdi-lo. Blue fala sobre seu trance, mas com um beijo de amor ele volta ao normal, e dá um pontapé no olho de Nigel, saindo um olho robótico de seu rosto.
Rule 34 e If, este conteúdo é uma grande porcaria. É basicamente sexualizar os personagens da obra, mostrando eles nus ou fazendo sexo, e postar no site. E muitas outras pessoas criam seus próprios personagens, se inspirando no filme e sexualizando também. Cenas desenhadas do filme. Existem algumas cenas desenhadas do primeiro filme, que estão disponíveis para você ver no YouTube ou no DVD do filme. A camada 4 e 5 ficarão para o próximo vídeo, porque senão o vídeo fica muito longo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos, é nóis. Tchau! From Indonesia, if you from USA, if you from Korea, if you from Italy, all together, let's do the face. Let's do the face. And if a bully annoys you, if your mother, your sister, your brother, the world don't understand you, I got you.